Bem-vindos à aula 5 do Assessorando Cursos. Puxa sua cadeira, pega lá uma xícara de café, porque nós vamos falar hoje sobre o motorista autônomo, o motorista de carga e o motorista de passageiros. Quem pode prestar serviço de transporte de carga? O motorista de caminhão, reboque, caminhonete, furgão, entre outros. Operador de escavadeira, pá carregadeira, mini escavadeira, motoniveladora, entre outros. Trator agrícola, colheitadeira e assemelhados. Esses veículos podem ser veículo próprio, veículo locado ou leasing, veículo adquirido com reserva de domínio, veículo com alienação fiduciária. Vamos começar a nossa análise pelo motorista de cargas, não só aquele que transporta a carga, mas também aquele que dirige uma colheitadeira, uma máquina de terraplanagem, um trator. Então, ou seja, aqueles equipamentos pesados, os veículos pesados, também são classificados como o transporte de cargas para efeito tanto da legislação previdenciária como da legislação do imposto de renda. Isso nos interessa diretamente para efeitos do Carnê-Leão. Primeiro vamos analisar a incidência da Previdência Social sobre a prestação de serviço para outras pessoas físicas, justamente por ser uma despesa dedutível do imposto de renda. Vamos supor que um caminhoneiro transportador de cargas tenha recebido de outra pessoa física o valor de R$30 mil. Para efeitos de salário de contribuição, a base de cálculo será de 20% do montante recebido. Para chegarmos no valor da base de cálculo da Previdência Social, multiplicamos 20% sobre os R$30 mil recebidos. Sobre a base de cálculo encontrada de R$6 mil, aplicamos a alíquota de 20% relativa à Previdência Social, chegando em um INSS a recolher de R$1.200. Para transportador rodoviário, fica obrigado o recolhimento a terceiros de 2,5% sobre o valor de contribuição do autônomo. No nosso exemplo, a contribuição resultou em R$150, cujo recolhimento deve ser feito diretamente ao SEST e SENAT. A base de cálculo reduzida para efeitos de previdência social também se estende para operador de trator, terraplanagem, colheitadeira e similares. Se o prestador de serviço receber R$30 mil, 20% desse valor será a base de cálculo para efeitos da previdência social, observado o teto de recolhimento previdenciário. Da mesma forma que o motorista transportador de cargas, aplica-se 20% sobre os R$30 mil recebido, chegando a uma base de cálculo de R$6 mil. Sobre a base de cálculo de R$6 mil, aplica-se 20% relativos à Previdência Social, produzindo um INSS a pagar de R$1.200. O INSS do transportador autônomo nós vamos tratar na aula 6. No entanto, aqui deu para perceber que aquele que transporta cargas tem que pagar, além do INSS, um percentual de SEST e SENAT, diretamente para o SEST e SENAT. Já aquele que dirige uma máquina pesada, esse não é tratado pela legislação como obrigatório desse recolhimento. Agora, ambos esses motoristas, seja de carga, seja do equipamento aí pesado, essas máquinas pesadas, eles têm um tratamento igual perante o imposto de renda. Nos dois casos, seja no INSS ou no imposto de renda, nós teremos a base de cálculo reduzida. Agora vamos analisar a base de cálculo do imposto de renda pelo Carnê-Leão. Vamos manter o nosso exemplo anterior, onde o transportador autônomo de cargas recebeu de outra pessoa física a quantia de R$30 mil. Para efeitos do imposto de renda, a base de cálculo será de 10% do total recebido, sendo que os 90% restante considera-se parcela isenta. Aplica-se 10% sobre o valor recebido, chegando a uma base de cálculo de R$3 mil. Para o Carnê-Leão, esse será o valor a ser registrado como recebimento tributável. Do valor tributável de R$3 mil, o Carnê-Leão irá abater as despesas dedutíveis ou irá abater o desconto simplificado. O sistema irá escolher automaticamente a melhor opção de desconto. Como resultado do abatimento das despesas dedutíveis ou do desconto simplificado, chegamos à base de cálculo do imposto de renda. Nesta fase, o sistema irá calcular a sistemática da tabela progressiva. Vamos para o Carnê-Leão em rendimentos e lançar aqui o valor correspondente ao nosso exemplo. Adicionar novo rendimento, trabalho não assalariado, porque aqui motorista e condutor de transporte já está colocado aqui. Vamos considerar motorista de carga, data de recebimento, vamos usar o mês de setembro,
nessa simulação e nós estamos prestando serviço nesse nosso exemplo para a pessoa física. Informa o CPF, o histórico, recebimento de R$30.000 referente serviço de carga XYZ. O que acontece? Para efeito do imposto de renda, nós vamos pegar 10% do valor total da nossa prestação de serviço. O histórico eu coloquei aqui só para a gente registrar que foi esse que nós citamos no nosso exemplo. 10% de 30 mil, a base de cálculo para o imposto de renda é de apenas R$3.000. Vou incluir o rendimento. Vou retornar, não quero adicionar um novo. Pronto, está aqui o nosso lançamento, a ocupação de motorista. Vamos fazer o seguinte, nós também fizemos no nosso exemplo um recolhimento de INSS. Vamos supor que nós pagamos esse INSS. Vamos em pagamento, adicionar um novo pagamento, previdência oficial. O que vai acontecer aqui? O meu pagamento, porque eu gerei na competência 9 o INSS, portanto eu vou pagar ele lá no dia 16 de outubro. Por quê? A competência foi 9. O que gerou o tributo foi o mês 9, o mês que nós recebemos efetivamente. Então, a data do pagamento será lá em 10 de abril. Vamos supor que nós estamos pagando nessa data. Vou lançar aqui o recolhimento de INSS, base reduzida, lembram? Base reduzida em 20%, alíquota de 20%. No nosso exemplo, a base de cálculo foi de R$6.000 e chegamos a uma conclusão de um INSS de R$1.200. Vamos deixar registrado aqui. Pagamos na data, tudo certinho, vamos incluir o pagamento. Retorna. O registro do pagamento está aqui, o recolhimento do tributo. Agora vamos para o demonstrativo. Vamos para setembro. Eu recebi em setembro R$3.000. Eu paguei em outubro R$1.200 referente a esse recebimento. Então é assim que acontece. Da mesma forma, o imposto de renda, que foi produzido aqui, ó, R$27. Olha que nós estamos com um dependente registrado aqui. Vamos tirar esse dependente, ó, dá um clique e vamos zerar esse dependente. Salva. Lembra das primeiras aulas? O dependente eu posso clicar aqui, ó, dar um clique e registrar aqui. Cancela. No entanto, aqui em identificação você também pode colocar esse dependente. No nosso exemplo, esse motorista aqui nós não vamos colocar dependente, apenas a previdência oficial. Então, de novo, eu recebi em setembro R$30.000. Para efeito do imposto de renda, eu vou colocar apenas R$3.000, porque o outro valor, os 27.000, são considerados como receita isenta. Logo, o Carnê-Leão joga a dedução considerada e chegamos a uma conclusão de um imposto a pagar de R$27. Se eu clicar no ícone aqui, eu já emito o DARF. Então você pode perceber que para efeito do imposto de renda, 10% é tributável, os 90% é isento. Então veja, o motorista autônomo, ele não pode utilizar de livro caixa, como no caso de um profissional autônomo. A legislação já vai beneficiar o motorista, reduzindo as bases desse profissional, justamente por entender que ele tem gastos com combustível, desgaste, depreciação, manutenção. Por isso que as bases, tanto de previdência como de imposto de renda, são reduzidas. Quem pode prestar serviço de transporte de pessoas? O taxista. O motorista autônomo. O motorista por aplicativo. O auxiliar de condutor. O transportador autônomo pode prestar seu serviço com seu veículo próprio.
Veículo locado ou leasing. Veículo adquirido com reserva de domínio. Veículo com alienação fiduciária. Quem pode ser o motorista de passageiro? Vamos analisar essa categoria. Ela tem uma pequena diferença na questão da tributação do imposto de renda. Vai diferenciar ali na base de cálculo e nós vamos analisar. Antes do cálculo do imposto de renda, vamos relembrar a tributação da Previdência Social sobre o condutor autônomo. Vamos usar como exemplo um recebimento no valor de R$ 8.000 de outra pessoa física. A base de cálculo tributável será de 20% sobre o recebimento bruto. Aplicamos os 20% sobre os R$ 8.000 recebidos, que irá produzir a base de cálculo para o INSS. Sobre a base de cálculo de R$ 1.600, aplicamos a alíquota de 20% de Previdência Social, que produzirá um INSS de R$ 320. Aplicamos sobre o salário de contribuição a alíquota de 2,5% para terceiros, que produzirá uma contribuição de R$ 40, que deverá ser recolhido diretamente no SEST-SENAT, quando da prestação de serviço para pessoa física. Perceba que não há diferença para o transportador de cargas, o motorista de um caminhão, de uma caminhonete, por exemplo, em relação à Previdência. Mas vamos deixar esse tema de Previdência para a aula 6. Agora vamos analisar a base de cálculo do imposto de renda no Carnê-Leão para o transporte de pessoas. Vamos manter o exemplo do cálculo do INSS de um recebimento de R$ 8.000. Diferente do transportador de cargas, o transporte de pessoas tem uma base tributável de 60%. Aplicamos 60% sobre o recebimento bruto para chegarmos na base de cálculo do imposto de renda. Sobre essa base, o Carnê-Leão irá descontar ou as despesas dedutíveis ou o desconto simplificado, como já foi dito, o que produzir a menor base de cálculo. Com a definição da base de cálculo do imposto de renda pelo Carnê-Leão, aplica-se a tabela progressiva e sua sistemática. Agora, no que diz respeito à base de cálculo do imposto de renda, ela também é reduzida, mas ela é reduzida em apenas 40%. Ou seja, 60% da prestação de serviço do profissional que transporta pessoas, de passageiros, o transporte de passageiro, é tributável. 40% é isento. Então, é a mesma regra do transportador de cargas, no entanto, apenas o percentual é diferente. Vamos para o Carnê-Leão. Dessa vez, vamos registrar aqui a prestação de serviço do motorista de passageiros. Adicionar rendimentos. Da mesma forma, vamos deixar aqui essa data. Estamos prestando serviço para pessoa física. Histórico. Prestação de serviço de transporte. Lembra que a nossa base de cálculo era R$ 8.000 vezes 60% e nós chegamos a um valor de 4.800 de base de cálculo para o imposto de renda. Então, qual é o valor que nós vamos utilizar como base de cálculo do imposto de renda? Os 4.800. Prestei o serviço, recebi 8.000, no entanto, desses 8.000, apenas 4.800 eu vou oferecer para a Receita Federal. Lembrando mais uma vez que o livro caixa não pode ser utilizado por motoristas, uma vez que eu já tenho esse benefício da redução. Nesse caso aqui, vamos incluir o rendimento. Em setembro, nós recebemos esse valor e nós também tivemos um INSS que incidiu sobre essa prestação de serviço. Então, vamos realizar aqui o pagamento. Adicionar pagamento. Na natureza, vamos adicionar Previdência Social. Note, da mesma forma que nós explicamos lá no transportador de cargas, a competência foi no mês 9, eu recebi os meus rendimentos no mês 9, então o vencimento, vamos supor aqui que nós vamos pagar na data de vencimento, no dia 16/10/2023. Recolhimento de INSS. Da mesma forma, a base de cálculo é 20% e a alíquota, o percentual do INSS
é de 20% também. O valor que nós chegamos foi de R$ 320, ou seja, nós aplicamos 20% sobre R$ 8.000, chegamos numa base de cálculo de 1.600 e aplicamos a alíquota da Previdência Social de 20%, 320. Pagamos em dia, incluir um pagamento. Vamos retornar. Nosso pagamento está registrado. Veja que é uma simulação, tá? O rendimento eu recebi no dia 15 e esse recebimento, né, essa base lá de R$ 8.000, produziu, conforme o cálculo que nós fizemos, um INSS de 320. Recolhemos, vamos lá, tiramos a guia, recolhemos e chegamos nesses valores aqui. Vamos para o demonstrativo, mês de setembro, onde tudo ocorreu. 4.800 é a nossa base tributável. Leandro, e o restante? O restante é um rendimento isento. O Carnê-Leão, ele utiliza a dedução considerada como R$ 528. Esse 528 nós já explicamos ele, qual que é a origem desse valor. E o imposto de renda a pagar ficou num valor de R$ 309,47. Em relação à previdência que lançamos, ela será aproveitada como dedutível aqui em outubro. Então, se eu prestar serviço como um transportador autônomo, um taxista, por exemplo, eu vou lançar o rendimento, ele vai cair aqui, e aí sim o sistema vai considerar um dos dois valores. Perceba que nesse momento, mesmo eu não tendo rendimento aqui, neste ponto aqui, mesmo eu não tendo rendimento aqui, o sistema já está fazendo um comparativo. No momento aqui, a gente já está percebendo que a dedução considerada será de R$ 528. O motorista autônomo que prestar serviço para uma pessoa jurídica terá obrigatoriamente seus tributos retidos na fonte. Suponhamos que o serviço prestado foi de R$ 30.000. A base de cálculo do INSS será de 20% do valor bruto, e a alíquota de 11%. O SEST-SENAT também deve ser retido sobre a base de 20% do valor bruto, com alíquota de 2,5%. A base de cálculo tributável do imposto de renda é de 10%, aplicando a sistemática da tabela progressiva. Ao reter na fonte os tributos, a pessoa jurídica fica obrigada ao recolhimento desses tributos e ao pagamento do valor líquido ao motorista autônomo. O taxista, motorista de app, motorista autônomo que presta serviço para uma pessoa jurídica, também terão seus tributos retidos na fonte. Vamos utilizar como exemplo uma prestação de serviço no valor de R$ 8.000. Para calcular a Previdência Social, extraímos 20% do valor bruto e sobre essa base aplicamos a alíquota de INSS de 11%. Sobre a mesma base, aplicamos 2,5% referente ao SEST-SENAT. Aplicamos 60% sobre o valor da prestação de serviço bruta, e sobre o resultado desconta-se as despesas dedutíveis ou o desconto simplificado, o que for mais vantajoso. Sobre a base de cálculo encontrada, aplica-se a tabela progressiva e sua sistemática. Ao reter na fonte os tributos, a pessoa jurídica fica obrigada ao recolhimento desses tributos e ao pagamento do valor líquido ao motorista autônomo. E se o motorista prestar serviço para uma empresa, uma pessoa jurídica, como é que fica? Da mesma forma que nós tratamos esse tema para o profissional autônomo, ou mesmo para aquele que aluga, né? Nós vamos falar do aluguel mais à frente. Quem retém essa tributação, imposto de renda, INSS, o SEST, o SENAT, que vai estar na guia ali de INSS, é a empresa. A empresa é obrigada por lei. Nesse caso aqui, nós não vamos utilizar o Carnê-Leão mesmo. Você vai fazer a retenção ali na fonte, vai receber o líquido e vai prestar ali as suas informações na declaração de ajuste anual. O motorista pode utilizar as despesas dedutíveis para reduzir a base de cálculo do imposto de renda no Carnê-Leão. As despesas dedutíveis permitidas pelo Decreto nº 9.580 de 2018 são: dedução por dependente, pensão alimentícia, previdência oficial. Atenção!
Não é permitido ao motorista utilizar como dedutíveis as despesas da sua atividade. Vamos reforçar: o motorista autônomo pode ter como despesa dedutível as mesmas despesas do profissional autônomo, ou seja, se ele tiver dependente, ele pode deduzir da base de cálculo, pensão alimentícia, ele pode deduzir da base de cálculo, e a previdência oficial, ele também poderá deduzir da base de cálculo, da mesma forma que o profissional autônomo. Como já foi dito, o motorista autônomo não pode registrar o livro caixa para efeitos de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Para o transportador de carga é oferecido isenção de 90% dos serviços prestados para efeitos do imposto de renda. Para o transporte de pessoas é oferecido isenção de 40% dos serviços prestados para efeitos do imposto de renda. Será considerado, para efeito de justificar o acréscimo patrimonial, somente o valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto sobre a renda. Além da redução de base do imposto de renda, o INSS, SEST e SENAT também têm suas bases reduzidas a 20%. Sobre o livro caixa, o profissional, o motorista, ele não pode utilizar o livro caixa para deduzir a base de cálculo do imposto de renda, justamente porque entende-se que o motorista tem, como eu já havia dito, depreciação, manutenção, combustível, uma série de despesas vinculadas ali diretamente à profissão, ao veículo, ao equipamento, à máquina. Aqui tanto importa se é de carga ou se é de passageiros, o critério é o mesmo. As bases são reduzidas para cada um deles ao seu critério. No entanto, essas bases já são reduzidas para dar um efeito ali, dar um benefício em relação a isso. No entanto, o motorista, se ele tiver obrigado à declaração do imposto de renda de ajuste anual, ele não poderá utilizar, veja, não poderá utilizar a base isenta, o valor isento que não recebeu tributo para efeito de justificar aumento de patrimônio. O que significa isso? Lembra que eu dei um exemplo do motorista de cargas, que ele recebeu 30 mil, mas a base tributável dele foi apenas de 3 mil reais? O INSS também nós verificamos lá que teve uma redução e tudo mais. Mas, para efeito do imposto de renda, o que acontece nesse caso? Entende-se que esses 90% isento é para suprir as despesas desse... Vamos citar aqui um caminhão. Um pneu de um caminhão, combustível, diesel, né, que não é barato. Mas, se o motorista quiser lá na declaração justificar o patrimônio dele, porque, por exemplo, 30 mil reais, você pagou só 3 mil só 3 mil é uma base tributável. Então você tem ali 27 mil reais que você recebeu, lógico que pagou alguns tributos, teve algumas despesas. Mas se o seu patrimônio dentro da sua declaração aumentar, e você está usando o aumento desse patrimônio com o valor de isenção, justificando, olha, meu patrimônio aumentou na declaração de ajuste anual, mas em razão dessa parcela isenta, a Receita Federal pode entender que essa parcela isenta seja tributável. Exatamente. Então, veja o perigo, a atenção que você tem que ter na hora de declarar o ajuste anual. Então, você prestou serviço de 30 mil por mês. A Receita Federal vai considerar, olha, vou fazer a conta aqui, 3 mil reais tributável, como no nosso exemplo. Eu recebi 30 mil, mas a Receita entende que só 3 mil reais você pode oferecer como base tributável. Vezes 12, 36 mil reais foi sua renda tributável. Se isso acontecer, a Receita pode tributar esse valor. Leandro, então quer dizer que eu posso, na declaração de ajuste anual, aliás, eu posso, no livro caixa, ao invés de tributar 10%, eu tributar mais? Pode. Pode sim. A legislação diz que o mínimo, a base mínima é 10%. Mas se você quiser tributar essa receita 100%, você pode, desde que isso seja para justificar um aumento patrimonial. Apuração do Carnê-Leão e emissão do DARF. A apuração consiste no registro efetivo dos recebimentos.
É preciso informar na ficha de identificação se o profissional autônomo tem ou não dependentes. Registrar na ficha pagamentos a pensão alimentícia, se houver pagamento efetivo. Registrar na ficha pagamentos a previdência oficial efetivamente paga. Como alternativa às despesas dedutíveis, o programa irá comparar com o desconto simplificado da MP 1171. Ao comparar as duas alternativas, o Carnê-Leão vai escolher ou as despesas dedutíveis ou o desconto simplificado, o que produzir menor imposto. Dos recebimentos é descontado as despesas dedutíveis ou o desconto simplificado, produzindo a base de cálculo do imposto de renda. Sobre essa base de cálculo é aplicada a sistemática da tabela progressiva. Se houver valor apurado maior que R$ 10, o sistema emitirá um DARF para recolhimento do imposto de renda. A emissão do DARF é super tranquila, nós vamos fazer o quê? Vir aqui na parte de baixo, perceba que tem um imposto devido, o imposto pago nós não temos ainda nada porque nós não registramos que pagamos esse imposto. Na verdade, ele está aqui, ó, no saldo a pagar, R$ 307,47. E o que nós fazemos aqui? Então, nós vamos nessa impressora, clicamos aqui. Muito bem, aqui está o DARF gerado com o vencimento no último dia útil subsequente ao do mês de apurado. Nós apuramos em setembro de 2023, com o vencimento no dia 31/10 de 2023. Supondo que esse documento foi pago, nós pagamos ele, nós vamos fazer o registro agora desse pagamento do dia 31/10 de 2023. Lembra que nós já falamos isso nas aulas anteriores, que nós temos que entrar aqui no Carnê-Leão e realizar a baixa desse valor aqui. Supondo que você pagou efetivamente, você deve vir aqui em pagamentos, faça isso, não pode esquecer, novo pagamento. Na natureza do pagamento, nós vamos selecionar neste grupo aqui de pagamentos. Olha, tem a Previdência, que nós já lançamos, aqui tem pensão alimentícia, esses dois caras aqui são dedutíveis, este é apenas para baixa, ele não deduz do imposto de renda, mas é preciso registrá-lo aqui para ele não ficar em aberto. Vamos supor que nós pagamos no dia 31/10 de 2023, vamos colocar o histórico, recolhimento do imposto de renda, Carnê-Leão. Qual o período de apuração? O período do mês 9, porque foi no mês 9 que nós tivemos a renda. Qual que é o valor do principal? R$ 309,47. Pagamos na data, então não tem multa, não tem juros e vamos incluir o pagamento. Vamos retornar. O lançamento já ocorreu. Veja que o mês 9, ele produz os impostos que deverão ser pagos no mês subsequente. O INSS produzido foi pago no dia 16, o imposto de renda produzido foi pago no dia 31. Vamos para o demonstrativo. Vamos para o mês de setembro. Perceba que ao lançarmos e informarmos a competência lá em pagamentos de forma correta, mesmo pagando no mês de outubro, ele dá baixa no imposto. Então, verifica-se que aquele valor que estava um saldo a pagar, ele fica zerado e passa agora a informação para o imposto pago. Neste ponto aqui. Nesta aula fica aqui os principais temas relacionados ao motorista, sobretudo as bases reduzidas e a base de cálculo reduzida tanto para o motorista de cargas, como de motorista de passageiro, preferido do imposto de renda. Te espero na próxima aula e fica com Deus.